Muito bem, para você que nos acompanha aqui no site no Ponto SC, está começando mais um podcast Ponto de Partida. Programa que conta a história das pessoas, empresários, pessoas que hoje, vamos dizer assim, têm um certo sucesso na vida, né? Tá com a família constituída, tem uma empresa constituída, e só que nem tudo na vida é fácil. E é esse o objetivo deste bate-papo, deste programa. Saber a base, como começou, quais foram as dificuldades e trazer alguma lição dessa história de vida. Hoje, eu tenho o prazer de receber aqui Adriano Pivotto, mais conhecido como Dr. Adriano, né? Ele que é dentista, ele é professor, ele é vereador, né? Ele foi eleito vereador aí no último pleito aqui no município de Itapema. O Dr. Adriano, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui nos estúdios do Num Ponto SC. Obrigado, Marcos. Obrigado pelo convite. É sempre bom a gente rever a nossa própria história, né? Quando tu me convidaste, eu fui dar uma, né, lá para trás, lembrar, né? Pô, que é bonito, né? Tu ficar recordando da tua história, né? Então, com certeza, obrigado pelo convite. É um prazer a gente poder contar um pouco a nossa história, às vezes servir um pouco até de exemplo para muitas pessoas, né? Então, obrigado pelo convite. Esse é o objetivo, sabe, doutor? Porque, veja, hoje você leva o título de doutor, né? Ou seja, já é uma pessoa que é formada, é professora, a gente vai entrar nessa sua história, mas tudo teve um começo, né? Sim. Bom, você é do Rio Grande do Sul, natural? Sou natural do Rio Grande do Sul, uma cidade... Nasci, porque as cidades são pequenas, não tem hospital, né? Então eu sou natural de Nova Araçá. Nova Araçá. Isso, nasci, mas aí eu sou da cidade chamada São Jorge. São Jorge. São Jorge. São Jorge fica do lado de Araçá. Fica próximo ali uns 20, 30 quilômetros. Isso fica a quantos quilômetros da capital? Porto Alegre dá uns 200, 250. É considerado interior do Rio Grande do Sul? Bem interior. Bem interior. Bem interior. Estrada de chão. Estrada de chão ainda. Estrada de chão. Então significa que a sua formação, sua base, então começa aí, numa família do interior do Rio Grande do Sul. Com certeza. Agricultor? Agricultor. Meus pais até hoje, né, tem casa na cidade ali de São Jorge, mas moram também no sítio ainda. Agricultor, plantava o quê? Agricultor, milho, como são regiões de não tem muita terra para plantação, assim, é mais gado, vacas de leite, porco, aviário, é isso aí. Sempre que o que meu pai trabalhou era isso, né? Eu trabalhei com ele lá há alguns anos. Então, o senhor de manhã cedo já tirou muito leite de vaca, alimentou... Com certeza, Marcos. Criança, meu filho me perguntou assim, pai, com quantos anos você aprendeu a dirigir? Eu falei, não sei, porque era 6 anos de idade, eu já estava pilotando um trator. Então, assim, essa vida do interior, assim, eu nasci na roça, né? Uhum. Meus pais sempre trabalharam, né? Minha família, enfim, sempre trabalhando na roça. Marquinhos, na minha cidade, a escola, para ter uma ideia, tinha na comunidade, né? Nós tínhamos a primeira, segunda, terceira e a quarta série, todo mundo na mesma sala. O professor dividia o quadro lá em 4 partes, então aqui era a primeira série, aqui a segunda, aqui a terceira e aqui a quarta série. Então até a quarta série foi estando junto na mesma sala, né? Enfim, bem interior era assim mesmo, era um professor que dava aula para todas as turmas. É uma família de quantos irmãos o senhor faz parte? Eu e minha irmã só, dois irmãos. Dois filhos. Hoje você leva o título de doutor, então significa que você está falando aqui primeira, segunda, terceira, quarta série, teve a possibilidade de estudar, porque assim, no interior do Brasil, e isso independe do estado, mas alguns com um pouco mais de dificuldade, a gente sabe que o estudo muitas vezes não acompanha, né, a vida do cidadão, mas o senhor teve a oportunidade de estudar. Então, Marquinhos, como se trabalhava muito na roça, não era muito bom a lida não, né? Puxado. Numa dessa foi no interior, tem aquela questão de igreja, eu fui muito, da minha família muito católica, igreja católica, e na época um padre que estava na região, passou na escola, né? Porque depois da quarta série, aí eu fui para
só tinha até a quarta série, na quinta você estudava na cidade, no município mesmo. Tá. Então, quando eu fui para a quinta série, um padre visitou as salas e fez um convite para quem quisesse passar uns dias no seminário e tal. Certo. Então, a gente, lá na roça, você quer viajar, né? Claro. O senhor 12, aceitou. 13 anos. E aí, junto com vários amigos, acho que nós somos uns, sei lá, um ônibus, 30, 40 meninos, né? Uhum. Vamos passar um final de semana no seminário, na cidade de Farroupilha, Tá. né? Perto de Caxias do Sul. E aí, nesse final de semana, eles mandaram uma cartinha pro meu pai que se eu quisesse estudar, né, no seminário, poderia ficar interno, né? E nesses 3 dias, Marcos, a gente jogava futebol, tocava violão, era só alegria, né? Claro. Aí eu, vou trocar a roça por tudo isso, né? Certo. E aí meu pai acabou me deixando e eu fui pro seminário. Então, o senhor também foi seminarista. Fui seminarista. No total foram 6 anos de seminário. Então. Tá. Mas aí nesse seminário eu fiquei 3 anos, Tá. interno, né? Certo. Então eu fiz ali a sexta, sétima e a oitava. Certo. Na verdade, nesse ano eu Fez fui... o ginásio. Na verdade, esse ano que eu fui do interior para a cidade, eu reprovei. Ah. E aí no seminário lá eu fiz na época era até a oitava, então eu fiz a sexta, a quinta, repeti a quinta, Tá. sexta e a sétima. Certo. Sétima série. E os né? outros 3 anos? E aí eu acabei saindo do seminário lá, porque o padre falou que eu era muito bagunceiro e, e não tinha vocação para ser padre, né? Então, tem tudo isso. Tem tudo isso. E aí eu voltei para casa, né? Aí vem cá, conta só pra nós aqui. Bagunceiro, como assim bagunceiro? Bagunceiro, aprontava. É? Roubava Deixa a quieto. geladeira. Era muito bagunceiro, eu aprontava demais. Mas enfim, então acabou. Tu não tem vocação a padre, então. Mas melhor... serviu pra dar base do estudo, serviu para dar uma base, assim, aproveitei muito. E quando eu voltei, então, para casa dos meus pais, aí eu já tocava violão na igreja e tal. Tá. Aí veio um outro padre de um outro seminário, e aí falou: eu preciso de por que tu não volta pro seminário? Eu falei: mas o padre lá falou que eu não tenho vocação, né? Aham. Ele: não, mas eu acho que pode ter vocação e tal, vai lá pro nosso seminário e tal, né? E enfim, Arriscou de novo. fui de novo, né? Ah. Para um outro seminário em Marau, uma cidade perto de Passo Fundo, Tá. né? E aí fui para esse seminário e ali eu já dirigia, então eu era piloto de motorista do padre, tocava violão na missa, mesmo não tendo carteira, enfim. E ali foram mais 3 anos, né? Mais 3 anos de seminário. Então foram 6 anos de seminário. Tá, então isso já explica muita coisa que a gente conhece da vida do Dr. Adriano, né? Então seu envolvimento com algumas obras de caridade junto da igreja, então vem daí, vem da época do seminário. Com certeza, vem da época do seminário. Tá. Vem eu sou ministro aqui da Igreja Católica, Tá. tenho um grupo de música, enfim, tem a celebração da palavra também. Sou missionário, isso me orgulha muito em falar, né, que sou missionário. Todos os anos a gente vai levar um pouco dessa palavra de Deus lá para a Bahia também, Certo. que a Diocese de Florianópolis é co-irmã com a Diocese da Barra, na Bahia, então todo ano vai missionários para lá e passa alguns dias lá, enfim. Então, todo ano a gente faz essa missão também. Essa obra voluntária. Então, vem dali, Marquinhos. Tá. A minha família é muito, assim, não é muito católica, mas eu tenho tios padres, eu tenho tias que são freiras. Certo. É uma família foi criada muito... Eu sou da época, Marquinhos, que nós rezava o terço de joelho. E veio dali, com certeza, isso que a gente faz doa um pouco do nosso tempo, né, para a igreja, e na realidade é muito mais para nós do que para as outras pessoas. E o senhor usa isso como base para a educação dos seus filhos. Hoje você tem... São 2 filhos? São 2 filhos, com certeza. São coroinhas, vão para a igreja, enfim. Toda essa base que veio essa educação dos meus pais, né? Certo. Com certeza tento passar o máximo que eu puder para eles, né, Marcos? Bom, doutor Adriano, aí o objetivo agora, já que a gente conheceu a formação, o ponto de partida como empresário. Embora antes do empresário vem também o universitário, né? Sim. Então,
Ó, que história, né? Boa. Você tá vendo? Quando eu saí do seminário, Ah. eu voltei para casa, né? Tá. Na casa dos meus pais. Aí eu tinha o carro do pai, né? Eu trabalhava lá, já tinha um dinheirinho com meu pai, que eu fiquei uns 6, 7 meses em casa, né? Mas meu pai, olha, tu vê como são as coisas, a influência dos pais, Marcos. Eu não queria mais estudar. Tá. Eu odiava estudar, eu era muito vagabundo. Nossa, não odiava estudar. E eu não queria fazer faculdade, Tá. né? Só que meu pai e 3 irmãos depois dele, um é agrônomo, um é veterinário e o último é médico. E na época, meu avô, eles são 8 irmãos, na época eles falaram assim, tu quer um estudo ou você quer terra? Aí meu pai optou pela terra, Tá. né? E os outros irmãos dele pelo estudo. Pelo estudo. Né? E ele sempre ficou muito chateado com isso, né? E ele falou, não, todos os meus filhos vão estudar. Então ele falou, Adriano, você vai estudar. Se tu quiser voltar depois, a casa é tua, o trabalho é teu, tá tudo aqui. Mas eu quero um filho formado. Mas primeiro tu vai te formar, vai estudar e depois você pode voltar você pode voltar e trabalhar aqui. E por que odontologia? Da onde surgiu isso? Então, até a odontologia tem uma história longa, Marquinhos. Aí, Tenta resumir. Eu tinha 2 primos que estudavam, faziam faculdade em Pelotas, no Rio Grande do Sul. E aí eu pensei, o que eu vou fazer de faculdade? Pois é. Porque no seminário, nós tínhamos uma rádio no seminário. E era em Marau, uma rádio acho que era a melhor da cidade. E a gente fazia uns programas ali e tal. Eu falei, bom, pode ser voltar à rádio, mas... área da comunicação. Mas não tinha faculdade ali perto. E aí esse meu primo, no final de semana, ele estava lá. Ele falou, a gente mora em 3 amigos, 4 lá em Pelotas. Vamos para lá junto, mora lá, faz um cursinho e depois você vê o que você quer fazer. Tá. Aí fui eu para Pelotas. E aí lá eu fui fazer cursinho, porque eu queria fazer, eu sempre trabalhei na roça, então vou fazer veterinária, agronomia, uma coisa que tivesse a ver com o ambiente que você já estava acostumado. Vou fazer veterinária, decidi que ia fazer veterinária. Então fui lá, comecei o cursinho para veterinária. Nesse meio tempo, para federal só tinha vestibular no final do ano, e eu estava na metade. E aí, mas na particular lá tinha vestibular. E aí, conversa, vamos fazer farmácia. Tá. No cursinho lá, 2, 3 lá, os amigos vão fazer vestibular de farmácia. Falei, então vou fazer também, para testar, né? Certo. Aí eu fiz vestibular para farmácia e passei. Tá. Passei no vestibular. E aí ficou nessa, mas será que eu faço faculdade de farmácia? Ou eu fico fazendo cursinho? Aí eu continuei fazendo cursinho e fazia acho que umas 3, 4 matérias de farmácia. De farmácia. Chegou o final do ano, eu fiz o vestibular, não passei no de veterinária. Mas já estava gostando da farmácia. Aí eu fiz faculdade de farmácia. O senhor é farmacêutico, Sou farmacêutico também. De formação? De formação. Aí eu fiz faculdade de farmácia, né? Fiz faculdade de farmácia e no último semestre de farmácia, destinos da vida, eu vim a Blumenau. Vim morar em Blumenau. De Pelotas vim a Blumenau. Tá. E Blumenau... Minha terra natal. E Blumenau eu concluí o curso de farmácia. Certo. E nesse último ano, eu conheci minha esposa na faculdade. Né? Qual faculdade? Ela fazia odonto e eu fazia o último ano de farmácia. Na FURB? Na FURB. E aí nós nos formamos um final de semana. Um final de semana ela se formou em odonto e eu me formei em farmácia no outro final de semana. Então já estou vendo que por influência da esposa a odontologia começou a entrar na vida. Com certeza. Então ali eu me formei em farmácia. Né? E aí depois... Farmacêutico. Aí eu voltei pro Rio Grande do Sul. Tá. E eu queria morar lá. E aí levei a Lina também para lá. Mas era incrível, Marcos. Por isso que eu acredito muito nas coisas de Deus, cara. Tá. Porque eu não consegui trabalho em nenhuma farmácia. Eu andei a região toda de Veranópolis, Nova Prata, quem conhece, né? Até Passo Fundo. Eu fui em tudo que era farmácia.
Ninguém queria te contratar. Ninguém me contratou. Eu acho que a tua moral não era muito boa lá na região, hein? Não sei se... ninguém... Mas eu achava muito estranho, porque eu falei, pô, eu sou muito bom. Eu sou bom. Pô, né? Ficou indignado. Eu fiquei indignado. E aí a Lilian tinha uns familiares aqui em Itapema, e ela falou, desencana disso aí, vamos lá passar uns dias em Itapema. Já estava casado. Não, nós só namorava. E aí, vamos para Itapema? E a gente veio para Itapema. Aí cheguei aqui, aí conversando, e aí o tio do meu falou, pô, mas por que você não vem morar em Itapema? Isso nós estamos falando lá em 2003, 2004. 2003, 2004. 2004. Aí ele, mas por que você não vem em Itapema? Itapema tem projeção de crescimento, vocês são novos e não sei o quê, aquela história toda e papapá. Aí eu falei, pois é. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, vou passar umas farmácias aqui, ver se, né, tá tão ruim lá, quem sabe a gente me contrata, né? Claro. Na primeira farmácia que eu entrei, o cara falou, tô precisando de farmacêutico. Mas aí ele fez uma proposta muito indecente lá, que não deu certo, mas continuei. No mesmo dia... A proposta foi indecente, eu não vou perguntar qual foi a farmácia. Segue. Aí eu fui para uma outra farmácia, do Quinho, meu amigo até hoje. E aí ele falou, Adriano, tô precisando de farmacêutico. Se tu quiser trabalhar, quiser começar amanhã... Tá contratado. Tá contratado. Daí, tipo, aí a proposta foi decente. Né? Aí a proposta foi decente. Aí tu vê na tua cabeça... Né, como era para ir para o Rio Grande do Sul e veio passar férias, o cara já te ofereceu um trabalho, né? Foi muito, muito assim, às vezes a gente fala que é coisas de Deus isso, né? Tá. E aí foi em conversa com a patroa, né? Quem manda é a patroa, ela, não, eu gosto daqui, né? Que é melhor, praia, não sei o quê. Então, beleza. Bom, essa história do doutor Adriano... Hoje, doutor Adriano. Adriano Pivotto, você está conhecendo aí, viu? O farmacêutico, o dentista, o vereador. A gente vai dar uma pausa para a gente tomar uma aguinha. Convido você a acompanhar a segunda parte aí do ponto de partida. Já entendemos a base familiar dele, a base espiritual que ele tem, como que ele começou sua vida de empresário. Por enquanto, um funcionário de farmácia formado. Mas a gente vai saber como hoje ele criou uma das principais clínicas odontológicas aqui do município de Itapema, como ele chegou à vereança, a visão dele do mundo, o que nós temos a aprender aí com essa história de vida. Adriano Pivotto é o nosso entrevistado hoje aqui no Ponto de Partida. Lembrando a você que estamos produzindo este material de podcast e vodcast aqui nos estúdios do No Ponto SC, em parceria com o Estúdio Z3. Que está disponível aí para gravação de lives, para o seu podcast. O seu podcast é só entrar em contato com a nossa equipe, que você vai ver toda a estrutura que montamos aqui. A gente volta já, não sai daí.